Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No dia de hoje, contamos com a presença de ilustres convidados e do Marcelo Castro, que vai conduzir todo esse bate-papo. Vai ser um bate-papo bem interessante. Mas antes, não esqueça de curtir, inscrever-se no nosso canal e compartilhar todos esses bate-papos que vocês assistem e que nos seguem e que acham interessante. Compartilhe com os amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Marcelo, deixo contigo para te tocar esse bate-papo. Muito obrigado, Vitor Prats, é um prazer estar com você aqui de novo. Hoje a gente vai falar um pouco de tecnologia, de inovação, de regulação, vamos entender esse mundo digital um pouco melhor, né? Eu estou aqui com o professor Dr. Cleóbert Santos, o Cleóbert, como nós vamos tratar ele daqui para frente, né? Ele é analista de inteligência pela Escola Superior de Guerra, professor de proteção de dados do Mackenzie, servidor federal, um especialista em dados no arcabouço da LGPD. E estou aqui também com José Parente de Oliveira, meu amigo, professor do ITA, coordenador do SSD, presidente do conselho do SSD, Simpósio de Segurança Digital do ITA, que vai participar conosco. E nós vamos fazer um bate-bola aqui, Vitor. Vamos pergunta de um, a resposta do outro é pergunta de um, e a gente vai entender um pouquinho mais esse mundo digital, essa complexidade. Eu vou começar pelo Cleóbert. Cleóbert, LGPD, o que é, o que significa, por que foi criado, o que quer dizer essas 4 letras, né? E qual a importância dessa lei nesse novo momento que a gente está vivendo aí, dessa dinâmica do mundo digital? Olá, Marcelo, é uma honra enorme estar aqui com vocês, aqui conversando sobre esses temas tão importantes. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite aí para quem nos ouve. Bem, Marcelo, a LGPD, assim como algumas leis já conhecidas pelo público, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, é uma resposta brasileira a anseios internacionais, né? A gente tem leis de proteção de dados que são mais antigas, já na Europa, por exemplo, que foi a grande inspiração, é um modelo, né, internacional que inspirou o Brasil para dar essa resposta jurídica. Mas, como você perguntou, a LGPD, o que significam as tais letrinhas? É Lei Geral de Proteção de Dados. Lei porque é jurídica, é uma questão cogente, ou seja, uma questão de obrigação, ou seja, geral porque é uma lei para o Brasil inteiro, ela não é estadual, ela não é municipal, ela é uma lei federal que se aplica a qualquer pessoa física e jurídica, não apenas pessoas jurídicas, como muitos devem pensar, mas pessoas físicas, como profissionais autônomos, também são afetados, aí, são impactados por esse tipo de legislação. Sim. Proteção de dados, né? Aí já entra uma bifurcação, a gente tem aí um novo caminho a ser trilhado, ou seja, a gente tem uma lei que ela é, por sua natureza, interdisciplinar, né? A gente precisa do amparo jurídico para que seja obrigatório que as empresas e as pessoas físicas, os profissionais autônomos se adequem aos anseios dessa norma, mas a gente precisa também do pessoal da tecnologia da informação, principalmente o pessoal da segurança da informação e de uma filha da segurança da informação, que é a cibersegurança, né? A cibersegurança mais voltada para as questões digitais. E a segurança da informação, ela trabalha num espectro mais amplo, né? Ela afeta todas as relações envolvendo dados. Aí, para eu fechar aqui minha primeira fala, para não ferir a democracia do bate-papo, eu só vou dizer que a lei é deveras importante para dar segurança jurídica, não somente para os cidadãos, mas também para quem faz uso dos dados desses cidadãos. Porque os dados, pessoal, eles ficam ainda de posse. Na realidade, eles pertencem, eles são das pessoas. Os dados que você fornece numa farmácia, que você fornece na internet, continuam sendo seus, né? As empresas que coletam esses dados apenas utilizam esses dados e agora, por força da regulamentação da LGPD, essas empresas todas, esses profissionais autônomos devem prestar contas de como utilizam nossas informações. Porque quando eu dou um curtir numa rede social, quando eu forneço meu CPF numa farmácia, quando você, comerciante, coleta informações do professor Cleóbert, você está com um pedaço do professor Cleóbert em seu poder.
né, a Suprema Corte norte-americana diz que os dados pessoais são uma extensão da nossa personalidade. Significa que nós estamos lidando com pessoas, a gente sabe da intimidade das pessoas, a gente pode fazer cruzamento de dados para descobrir os comportamentos das pessoas, onde elas compram, quais doenças essas pessoas têm. Então, isso é um dos fatores de importância da segurança jurídica, tanto para a sociedade, no sentido dos cidadãos, quanto para a sociedade empresária também. Tá? Eu retorno a fala aí para o Marcelo. Perfeito. Não, então, na verdade, como tudo na vida, né, é uma moeda de duas faces, né? E o que acontece, professor Parente? Essa nova era traz oportunidades, traz desafios e traz ameaças também, como tudo na vida, né? Então, hoje você pode utilizar as informações, os dados para fazer o bem, de uma certa forma para estudar um comportamento, gerar um ambiente de segurança, mas também você pode usar para cometer um crime, né? Então, o que a gente chama hoje, o pessoal fala de cibersegurança, né? Segurança no mundo cibernético. Fala um pouquinho dessa questão vamos dizer assim, dos desafios e das ameaças. Muito bem. Bom dia. Uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio TV CDL, estar aqui com o meu colega, o professor Cleóbis, com o meu colega Marcelo Castro. Essa visão, primeiro eu gostaria só de fazer aqui um gancho inicial, né? Dentro da nossa visão, da própria concepção da escola, do ITA, dessa ligação com o mundo prático, né? Isso está no DNA da escola. Então a gente gosta de fazer pesquisa e levar para o mundo prático para buscar ganhar ali valor dentro dessa relação, né? E dentro dessa visão, né, de proteção de dados, já pegando também um gancho das coisas que a gente faz em termos de pesquisa, né, que é ciência de dados, teoria de dados, né? Por exemplo, tem um autor que diz que dados é uma teoria de uma visão de mundo, né? Então, quando a gente olha dados sobre um cliente, aquilo está representando toda uma teoria por trás do que é um cliente, do que é uma venda, do que é um processo, né? E esses dados precisam ser organizados, né? Precisam ser armazenados, esses dados vão ser recuperados e aí que entra toda essa questão de como proteger esse invólucro, né, de segurança e de uso desses dados, né? Então, ninguém gostaria de ver seus dados sendo perdidos, né? A gente tem uma foto nossa, né, uma coisa que estão fazendo, aproveitando a tecnologia, né, de deepfake. Ontem eu vi numa reportagem, pegaram dados, fotos, imagens de crianças, aplicaram esses algoritmos, transformaram ali, pegaram aquele rosto, mudaram no outro corpo e começaram a vender imagens de crianças, né? Então, cai numa questão assim terrível de proteção, né? Então, toda essa questão é importantíssima a gente ter esse amparo, né, dentro dessas normas, né, de uso. Bom, então, olhando, né, o dado como uma tecnologia importante, né, do ponto de vista que a gente tem que proteger, porque representam informações muitas vezes sensíveis, agora, são ativos importantíssimos das empresas, né? E elas podem ser punidas se usarem ou não tomarem conta desse dado. Exatamente, né? Se elas usam e de alguma forma elas fragilizam o uso para que esses dados escapem de alguma forma, alguém pegue esses dados e possa usar. Eu vou fazer um pêndulo então para criar um ping-pong entre vocês dois. Então, obviamente veio por isso que foi criada a LGPD, para regular, para coordenar, para administrar melhor o uso, proteção, impor segurança nisso, Dr. Cleóbis? Com certeza, Marcelo. A LGPD, como eu disse, ela veio para trazer essa segurança jurídica exatamente porque não havia controle, né? As empresas podiam, até antes da lei, na realidade a gente já tinha previsões jurídicas, né? A LGPD veio como algo mais específico. A gente sempre teve a proteção à privacidade lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, a gente tinha, já e tem, né, o Marco Civil da Internet, a gente tem um monte de normas, o próprio Código Penal, indo na fala do professor Parente, em relação, por exemplo, a um vazamento de dados. Se esse vazamento aconteceu porque um funcionário foi corrompido, ele sei lá, por imperícia, né, utilizou de maneira errada ali um sistema computacional e esses dados vazaram, isso pode ter repercussões desastrosas para aqueles cidadãos envolvidos naquele vazamento de dados, né? Eu costumo dizer em minhas aulas que com um clique, às vezes, você acaba com uma vida, né? Você vazar um nude, né? A gente tem que falar esses termos que a gente utiliza no meio comum. A gente vazar o nude de alguém, isso a gente já tem um artigo no Código Penal atualmente sobre essas questões
revenge porn, né, de pornografia da vingança, ou divulgação não autorizada de nudez. E a gente já tem o ECA já há muito tempo protegendo essas questões de dados de crianças e adolescentes, né? As deepfakes estão aí agora criando um comércio internacional. Na realidade já foi criado esse comércio internacional onde pedófilos consomem esse tipo de conteúdo. Então entram aí novamente agora questões interdisciplinares, né? Se debruçam sobre isso sociólogos, filósofos, pessoal da moral, da ética, para saber se isso realmente deveria ser proibido, por exemplo, ou não, se isso é uma forma até de amenizar o impacto desse tipo de doença, vamos dizer assim, na sociedade. Então tem um monte de coisas aí que tem a ver com esses dados pessoais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar agora, nós estamos, né, Vitor, nós estamos aqui com duas cabeças privilegiadas, pensantes. Antes até de tu entrar, tu me permite fazer... eu vou fazer, na verdade, 3 perguntas numa só. E vocês os dois podem responder. O Google já anunciou que, se eu não me engano, a partir de março agora, ele vai começar a inibir os cookies, né, de terceiros. Ou seja, só ele vai poder, né, rastrear os internautas. Por outro lado, o Opera, o Brave e alguns outros navegadores já estavam bloqueando cookies de terceiro. E a gente sabe que o cookie é uma fonte, né, de informação poderosa. E muitos sites que a gente entra tem lá a política de cookies, mas eu confesso para vocês que eu não tenho segurança, né, exatamente na informação que eles trazem. Como a gente, enquanto usuários, pode se prevenir das informações que são coletadas da gente, e se é que existe esse controle, embora hoje o Google já tenha restringido, né? A segunda pergunta dentro da mesma, a questão, né, quando tu vai no comércio e às vezes eles dizem, me dá o teu CPF para troca. Eu nunca dou, digo, eu não sou obrigado a dar o CPF para trocar um produto, né? Basta ter a nota fiscal. Mas as pessoas que passam esse CPF, já que a gente está no mundo do varejo, como, vamos dizer assim, fazer com que o proprietário do pequeno varejo, ou do médio, do grande, não importa, tenha uma prevenção de por exemplo, um Vitor da vida e vai lá e diz, olha, eu quero saber o que tu vai fazer com o meu CPF, que ninguém sabe informar na boca do caixa, né? E por segundo, e aí vem de uma fala que tu falou, que isso eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, eu vejo uma postagem tua, vou lá e curto. Teoricamente, tu já sabe, o Vitor entrou aqui. Teoricamente, tu já sabe as minhas informações se eu deixei público. Por ser público, isso afeta a lei de proteção de dados ou não? Então, eu vou começar, professor Parente, depois eu passo para você. Eu vou tentar ser bem objetivo aí nas respostas, tá? A Google, ela está criando uma solução própria de cookies. Para quem não sabe o que são cookies, pessoal, é uma forma que nós programadores criamos para que a gente monitore o que acontece, principalmente nos navegadores de internet, né? Você abre ali um Firefox, um Edge, um Chrome da vida. Você, quando abre um site, você recebe cookies ali que podem monitorar ali, por exemplo, seus cliques, a localização geográfica, etc, etc. E essas informações, que também são dados pessoais, porque estão vinculados a uma pessoa física, elas vão para essas empresas que podem usar aí, que usam, né, esses dados para diversos fins, por exemplo, para micro-targeting, né, para aquele anúncio direcionado, né? Você sabe que o comportamento de uma pessoa XYZ é relacionado a um determinado tipo de produto, você vai conseguir com mais facilidade enviar ali anúncios. Isso é só um exemplo de uso dos cookies, né? Porém, as outras empresas, como citadas aqui na nossa conversa, os outros navegadores, eles já proibiam esse uso. A diferença é que a Google, ela está criando um novo mecanismo. Ou seja, a Google, ela depende dos anúncios para suas campanhas. Os outros navegadores estão mais preocupados com a privacidade dos usuários, né? Isso é uma briga que eu não vou entrar aqui no momento, na conversa, mas que já existe entre esses navegadores. Bem, quando você, por sua livre e espontânea vontade, você fornece algum dado na internet, você está dando um consentimento tácito. Ou seja, você não assinou nenhum termo formal específico, mas você deixou seus dados ali. Se aquela plataforma onde você deu a sua curtida
ela é pública, o seu dado vai ser público, ou seja, alguém pode realmente pegar, sem ferir a LGPD, aquelas curtidas ali, aqueles dados que você forneceu, mas respeitando os limites legais que estão na LGPD, ou seja, é um dado fornecido pelo próprio usuário, mas quem usá-lo vai ter que se adequar ali, respeitando, ou seja, não pode ser utilizado de maneira abusiva. Em relação à coleta, só para fechar agora, dos CPFs, por exemplo, em farmácias, principalmente no comércio em geral, existe uma previsão na LGPD de que isso seja informado para os cidadãos, que a gente chama de titulares de dados, porque eles são os donos dos próprios dados. Se o comerciante ele não fornece essas informações, ele pode vir a responder por sanções previstas na LGPD. Essa é a resposta mais curta de um problema muito grande. Legal. Deixa eu tentar colocar aqui uma questão, que é o seguinte: nós estamos aqui hoje num podcast, nós estamos aqui no estúdio, né, batendo papo, gravando aqui a entrevista, para falar sobre esse mundo digital, as regras, as oportunidades, os desafios, as ameaças, mas a gente tem que lembrar sempre que nós estamos aqui na Rádio TV CDL São Paulo, né, do estado de São Paulo, e a gente precisa falar de comércio, de varejo, de consumo, porque esse é o objetivo maior da nossa audiência. Professor Parente, a gente sempre acha que essas coisas, né, do mundo digital foram feitas dos grandes. Mas o que a gente vê na ponta é o seguinte: o pequeno também precisa se preocupar tanto quanto o grande com relação à sua segurança da sua loja, do seu comércio, né? O consumidor também precisa entender essa coisa de como é que ele vai usar o cartão de crédito dele para fazer uma compra no e-commerce, né? Qual é a sua visão dessa nova era? O cidadão comum, o comerciante, o lojista, ele também tem que entender um pouquinho para poder viver nesse mundo, nessa nova sociedade digital, né? Sim, eu vejo que a gente passa por um processo de trabalhar uma nova cultura, né? Essa cultura tem que permear toda a sociedade, então, de diversos níveis da sociedade. Não dá para falar, não, isso aí não dá. Eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente embarcou nessa visão digital. Obviamente que essas coisas não são imediatas, né? Tomam um tempo, mas é preciso que a gente tenha essa visão de que todo mundo, a gente vai precisar começar a mudar a cultura para que as pessoas tenham essa percepção de que, olha, o mundo mudou com o uso da tecnologia, a gente tem que começar a desenvolver uma nova cultura, né? Então, do ponto de vista do empresário, né, na minha percepção, uma coisa que é importantíssima é a percepção de organizar, ter uma visão clara do seu negócio e do dado que é utilizado, né? O dado, como eu comentei no comentário anterior, né? Ficou aqui uma cacofonia aqui, mas isso tem que ser muito bem pensado, né? Ou seja, tem que ser muito valorizado, né? As empresas têm que perceber que aquilo ali é um ativo importante. Que não é dele, ele precisa guardar aquilo, né? Que ele é responsável pela parte de diversas outras pessoas, né? Então, ele guardar aquilo como se fosse dinheiro. Como se fosse dinheiro, é um ativo, né? E desse ativo, o dado, né, os processos estão em cima, né? Então, os processos têm que ser desenhados, organizados, não apenas para visar o lucro, né, da empresa, mas também com a visão de proteger os dados, né? Então, são duas coisas que têm que acontecer conjuntamente. Então, quando ele né? protege os dados, vamos pensar aqui no pequeno, no médio, né? Empresário, empreendedor. Quando ele está protegendo os dados, ele está fazendo várias coisas. Ele está se protegendo, né? Do ponto de vista também de alguém não invadir aquilo ali, aquele local onde tem os dados, estragar, corromper ou sequestrar aqueles dados, mas ele está cumprindo a lei também, né? Uhum. E ele está também evitando litígios futuros, ou seja, mas depois um dado desse, se é roubado, por menor que seja uma lojinha ali, se alguém entra lá, pega o nome do cliente, o número do CPF, tararana, e lá na outra ponta ele vai e faz uma transação criminosa, isso, de uma certa forma, é identificável, é rastreável, né? Sim. Só talvez complementando, né, essa sua questão, né, um outro aspecto, vamos supor que a gente tenha diversas empresas, né, elas tenham processos rigorosos, né, muito bem pensados de segurança da informação, né, de uma forma geral, ou seja, se prevenir contra ataques cibernéticos, né, ter os dados ali devidamente protegidos, seguindo a LGPD, etc.
mas tem um elo muito fraco nisso tudo, que são as pessoas, né? Então, muitas vezes, a engenharia social acaba sendo mais forte do que a própria proteção tecnológica que existe, né? E aí esse é um outro aspecto que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem aquelas charges, né, que são típicas, né? Então, as pessoas estão trabalhando, aí lá fora tem o sinal, aqui preservamos a proteção de dados, né? Aí você entra lá, aí está lá a senha, está lá no post-it, lá a senha de acesso. Quer dizer, alguém que entra ali indevidamente vai lá, opa... Ou seja, é um exemplo bem simples, mas que Perfeito. é significativo desse lado, né, de se organizar, né, contra a engenharia social, né, preservar todo esse aspecto humano envolvido nesses processos. Antes de passar uma pergunta para o Dr. Cleobert, deixa eu voltar aqui, porque essa pergunta eu vou fazer para os dois. Mas, finalizando só esse aspecto, professor Parente, Wi-Fi público, de restaurantes, de bares e tal, qual a sua observação e sua recomendação? Eu vou fazer essa mesma pergunta para o Cleobert, tá? E aí, uso, não uso, que cuidados eu tenho que ter? Não, já vimos aí vários exemplos, né, que a pessoa entra lá, quem é o dono daquele Wi-Fi, ele consegue ter acesso a tudo que você está colocando ali. Na hora então, que eu me plugo ali, ele pode me plugar no meu computador? ele pode ter acesso a muita coisa. Então, a minha sugestão é que, no caso de uso de Wi-Fi público, faça coisas mais triviais, não sensíveis, né, por assim dizer. Né, evitar operações ali bancárias, acesso. Mas o firewall do meu notebook, do meu celular, ele impede dele entrar para dentro de outras coisas? Ou eu estou exposto só naquela transação que eu estou fazendo naquele momento? Olha, a tecnologia, às vezes é difícil a gente dizer tudo o que acontece lá dentro, possível, né? Né? Mas é possível. Tá então, eu, por exemplo, não correria esse risco, né? Eu evitaria, no caso, eu prefiro usar o acesso da minha operadora, né, de telefone, de telefonia, e no caso de usar um Wi-Fi público, usar coisa que eu quero consultar uma informação, alguma coisa assim que não seja sensível, né? Mesma pergunta eu faço para o Cleobert. Cleobert, você usa, não usa? O que você recomenda? Então, o professor Parente foi muito feliz nas assertivas dele em relação a uma gestão de risco, né? A gente tem que gerir o risco, a gente tem que descobrir se aquelas transações que nós estamos querendo fazer nessas redes públicas, elas de fato não poderiam ser feitas, por exemplo, numa rede privada, né? De preferência o próprio 3G, 4G, 5G ali do smartphone, né? E claro, a gente tem tecnologias que amparam esse contexto para diminuir esse risco. A gente tem VPNs, a gente tem várias outras tecnologias que juntas, porque segurança não tem bala de prata, né? A gente não usa uma solução que vai resolver todos os nossos problemas. A gente tem que tentar enxergar o futuro, é isso que a gente faz na inteligência, né? Que é uma das áreas que eu trabalho, a gente tenta prever o futuro. Então a gente faz levantamento de potenciais desastres, por exemplo. Então a gente vai tentar gerir esses riscos utilizando as ferramentas necessárias. Não, eu preciso usar realmente a rede pública, então você vai usar várias ferramentas, uma delas é VPN, um bom anti-malware também. Português aqui do dia a dia. Fique à vontade. O que é o VPN? Explica melhor essa tudo bem. tecnologia. A gente que é da tecnologia, geralmente, às vezes a gente não traduz, né? VPN é Virtual Private Network, traduzindo é uma rede privada virtual. Vocês podem imaginar a internet como se fosse um esgoto a céu aberto, onde tudo nela passa, e você poderia imaginar uma VPN, que é uma rede também, a internet é uma rede mundial, né? A gente pode imaginar uma rede privada, que são essas tais VPNs, como um cano de chumbo, ou seja, onde você vai colocar aquele cano de chumbo no esgoto e você vai trafegar as suas informações confidenciais dentro daquele cano de chumbo ali. E esse cano de chumbo é um túnel criptografado, é isso. A gente usa a matemática, né, junto com a física também, para criptografar, para embaralhar aquelas informações e não torná-las 100%, vejam só, eu me arrisco até a comentar sobre isso, não vai ser 100% de segurança, você vai aumentar a sua proteção, né? Porque existem ataques a essas redes também, inclusive no próprio dispositivo que você utiliza. Se ele estiver comprometido, se ele estiver invadido, de nada vai adiantar você usar a VPN, porque aqueles atacantes já vão coletar aqueles dados na própria fonte, que é o dispositivo. Esse cano está ligado ao seu destino, digamos que é o banco que você está fazendo a transação, né? Ou seja, do meu smartphone ou do meu laptop sai aquele túnel criptografado, aquele túnel de chumbo no esgoto que é a internet,
E ele vai chegar num destino que é um banco, por exemplo, o servidor ali, o site de um banco. O banco pode estar comprometido ou pode ser que naquela ponta existam dispositivos computacionais que estejam comprometidos. Não o banco em si, porque os bancos até investem muito em segurança, né? Os bancos são muito bem protegidos. Mas existem, no meio do caminho, só para fechar a minha fala, inúmeros pontos de vulnerabilidade. Essa que é a questão. O dado, quando sai de um dispositivo para o outro, ele passa por inúmeros locais, inúmeros dispositivos, e pode haver seres humanos ali corrompidos, seres humanos imperitos, e etc. em cada uma dessas fases de tráfego desse dado, e pode acontecer alguma coisa nesses lugares. Nós falamos aqui do ponto de vista do usuário, mas vamos falar aqui do ponto de vista do comerciante e lojista? Vamos lá. Hoje, a gente sabe que cada vez mais, isso é real, é estatístico, é comprovado, que cada vez mais o consumidor está utilizando o seu celular para fazer as suas transações comerciais, né? Eu compro tudo por aqui, e a gente diz que isso, de uma certa forma, para o comerciante lojista que tem um estabelecimento, começa a ser um pouco uma ameaça, porque as pessoas começam a comprar por aqui, começam a trabalhar com a questão do delivery, etc., e visitar menos as lojas. Então, a gente tem um estudo que mostra que só tem um jeito de vencer isso, é criar o quê? Ambiente, experiências nas lojas, né? Agora a pessoa não vai numa loja para comprar na loja, ela vai para uma loja, para um estabelecimento, para ter outras experiências, porque ela compra por aqui, pode até ir receber na loja, ou ela quer tirar uma dúvida, ela vai na loja, etc. Então, a gente costuma dizer, né, Vitor, que você tem que prover, gerar conveniência para o consumidor. Então, ter uma máquina de café, ter internet Wi-Fi para o seu cliente, enfim, criar conveniência dentro da loja. Qual a dica que vocês, começar pelo parente aqui para voltar depois para o programa, qual a dica que vocês dariam para um comerciante, um lojista, para ele oferecer um Wi-Fi? Né? Porque, teoricamente, se ele está provendo um Wi-Fi também, ele também é um pouco responsável por tudo isso. Se acontecer alguma coisa ali, né? Mas eu tô oferecendo um serviço. Sim, você tem que oferecer serviço, mas você tem que ter um mínimo de segurança para oferecer para o seu cliente. Começando pelo parente. Se eu fosse oferecer hoje uma conexão Wi-Fi para os clientes da minha loja, que dicas você daria? Bom, ele assume uma responsabilidade importante, né? Começa daí, né? Exatamente, acho que esse é o ponto de partida. Então, além dos aspectos tecnológicos, né, de mecanismo de proteção, temos a questão de dados, né? Toda a regulamentação. Ou seja, são duas coisas que vão ter que andar juntas aí, né? É uma combinação dessas duas coisas, né? Então, ele vai ter que atentar para isso com especialistas, né, de tecnologia da informação, de cibersegurança, etc. E também com os especialistas que entendem da lei de proteção de dados, né, para que ele dê o serviço, né, de internet, ofereça serviço, mas oferecendo de maneira segura. Porque ele também é um pouco responsável. Ele é um pouco responsável, como o professor Cleber falou. Ele vai ter, né? Ele passa a assumir uma responsabilidade muito grande. Se alguma coisa der errado, né? Ele vai pode voltar ali e falar nele. Foi pela sua rede. Eu queria também agregar um comentário com relação à venda. Eu não sou especialista em venda, mas eu posso falar do ponto de vista de consumidor, né? Como consumidor, né? Eu lembro uma vez eu queria comprar um tênis para correr, né? Aí saí pesquisando várias lojas. Pô, esse modelo bonito aqui, mas eu não me sentia seguro de comprar pela internet, porque será que cabe direito? Será que é confortável? Aí eu pesquisei vários modelos que me interessaram, aí eu fui nas lojas para experimentar aqueles modelos, né? Experimentei cada um. Quer dizer, o que eu mais gostei, ele não se adequava a mim. Então, se eu tivesse feito uma compra, né, por impulso ali, eu teria feito uma compra que eu não iria gostar, né? Então, oferecer espaço para que o cliente possa ter uma experiência, né, física, né, tátil, né, também é importante. Porque tem coisas que não dá para comprar assim. Olha, óbvio, tem um livro, né, alguma coisa a gente compra tranquilamente. Mas tem coisa que você tem que degustar ou fazer um test drive. Tem que fazer um test drive, né? Vitor, a gente não pode ir muito no professor Parente, porque ele, além de ser acadêmico, atleta, também corre, ele vai querer chegar na loja, pegar o tênis, fazer um test drive aqui na Paulista, gastar o tênis e devolver lá. Então, brincadeiras à parte, vamos passar pro Cleobert. Cleobert, vamos lá, só para complementar um raciocínio, então, se é que precisa complementar o raciocínio do Parente. A questão de, quando eu estou fornecendo Wi-Fi, eu também tudo bem, eu estou gerando um valor agregado para o meu cliente, né, Parente? Estou gerando benefício, etc. Mas tem que entender também que
eu também estou me envolvendo ali numa situação, mas eu também posso eu posso, com o Wi-Fi, oferecendo Wi-Fi, eu posso ter captar alguma coisa para o meu uso, para o meu benefício, não? Claro, você pode, né, com o consentimento aí ou com alguma fundamentação legal que a LGPD chama de hipótese legal e alguns chamam também de bases legais. Boa. Você pode fazer uma coleta ali que seja benéfica para o seu negócio. Você vai saber que horários do dia determinadas pessoas compram quais determinados produtos, ou seja, você vai fazer o que o professor Parente... Posso fazer um quiz? Por exemplo, assim, a primeira pergunta assim, que eu ia colocar é para complementar. A LGPD exige que eu identifique o usuário, eu tenho que colocar meu nome e meu CPF, tem alguma obrigação nisso? A segunda coisa eu posso falar 1, 2, 3 perguntinhas ali que pode gerar um banquinho de dados para mim? Então, é exatamente o contrário. A LGPD ela quer que nós usemos dados de outras pessoas de maneira sempre fundamentada. Ela chama de princípio da finalidade, o objetivo que você vai fazer a coleta. Você tem que ter uma justificativa plausível para criar esse formulário, né? Não, isso é para o meu negócio, né? Existe uma base legal chamada legítimo interesse, né? Ou seja, você tem um interesse que você tem que fundamentar para comprovar que ele de fato é legítimo. Que de outra forma você não conseguiria chegar àquele objetivo se não fosse usando aqueles dados. Então, ou seja, a LGPD ela veio para regulamentar, se você fizer o dever de casa, você vai conseguir fazer sim bom uso dos dados para melhorar a experiência dos seus clientes e também os processos de negócio, né? Perfeito. Cleobert, obrigado por essa participação, sempre ficou o gostinho do que eu quero mais, a gente vai voltar. Professor Parente também, a gente vai voltar a falar de outros temas e assuntos que dizem respeito a essa nova era que a gente vive, nesse novo mundo, né, que agora cada vez mais toma todas as áreas da nossa vida. E obrigado, Vitor, é com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês por dedicarem esse tempo, né, para esclarecer a todos aqueles que nos acompanham, porque é um assunto extremamente interessante. A gente passaria o dia inteiro aqui e eu já deixo o convite para que vocês retornem a gente com uma nova pauta, porque eu tenho certeza que vocês têm muito conhecimento para a gente explorar. E a vocês que nos acompanham, não deixe de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar todas as nossas publicações. Muito obrigado e até o próximo programa.